2026. Estamos retomando o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ficamos um bom tempo sem ter a oportunidade de conversarmos no domingo pela manhã, devido a coincidências de agenda, de datas, de outros agendamentos, mas, como eu sempre falo, na medida do possível, vamos mantendo o estudo aos domingos pela manhã. Nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios até o capítulo 7. Hoje vamos começar no capítulo 8 e vamos seguindo conforme o andamento da nossa conversa, o andamento da nossa live. Vamos ver aqui o que nós temos de leitura do capítulo 8, que diz o seguinte. Esse capítulo 8, ele vai tratar das coisas sacrificadas aos ídolos. Lembrando, Paulo falava para a comunidade de Corinto, uma comunidade mística, uma comunidade que tinha lá suas crenças em deuses, né? Tinha também uma grande presença de judeus em Corinto, e Paulo então escreve aos gentios de Corinto, aos judeus de Corinto, em outras palavras, aos cristãos de Corinto. Então ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco conduzida, ou melhor dizendo, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Bom, aqui uma fala paulina, como disse, abordando a questão do sacrifício de alimentos, da oferta de alimentos aos ídolos. Paulo faz aqui uma alusão a essa prática e faz aqui uma observação para aqueles que entendem a desnecessariedade dessa prática e mesmo assim a praticam. E em sendo eles os cristãos, por assim dizer, ao praticar esses atos característicos das religiões dos gentios, assim entendido o povo de Corinto, estaria como que legitimando a prática. Então ele dizia que aqueles que são cristãos, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, nas palavras de Paulo, a esses não seria adequado participar
das cerimônias de oferta de alimentos aos deuses. É isso que Paulo está dizendo. É interessante sempre nós nos lembrarmos da figura de Paulo. O que eu quero dizer da figura de Paulo? Paulo se auto-intitula, ou se auto-intitulou apóstolo. A ideia da palavra apóstolo, embora apostolado seja aplicável a várias pessoas que divulgam mensagens de um mestre, para o contexto bíblico, ou para o contexto do Novo Testamento, apóstolo seriam aqueles, ou apóstolos seriam aqueles que conviveram com Jesus, seriam aqueles que acompanharam a trajetória de Jesus, que o conheceram e com ele vivenciaram vários fatos, ouviram ensinamentos diretos deles, que é a característica de um discípulo. Discípulo é aquele que aprende diretamente com o mestre. Apóstolo é aquele que, aprendendo, sai a divulgar, sai a apostolar. Então, Paulo, no sentido do Evangelho, ele não seria um apóstolo, no sentido estrito da palavra aplicada ao contexto do Novo Testamento. Ele não seria um apóstolo. Ele não seria um discípulo, porque não aprendeu direto com Jesus. Entendendo, então, dessa forma, Paulo seria um membro, ou seria uma pessoa seguidora do Cristo, como vários. Mas Paulo, como ele diz, ele se encontrou com Cristo, o Cristo ressurreto, como ele encontrou com ele então dizia que ele conhecia sim a Jesus e que ele aprendeu também com Jesus. Então ele seria também um apóstolo. Por isso ele se auto-intitulou apóstolo. O que não era, digamos que, voz corrente entre os discípulos. Porque os 12, lembrando que Matias assumiu o lugar de Judas, os 12 não viam Paulo assim tão tranquilamente como um apóstolo. Mas Paulo se afirmava assim como apóstolo, dizendo que ele viu Cristo. Como foi um testemunho único, ou seja, Paulo foi quem se encontrou com Cristo, e ele é quem disse que se encontrou com Cristo, e nenhuma outra pessoa havia se encontrado, não havia uma testemunha ou testemunhas, o argumento ficou pessoalizado. Para os judeus, uma verdade testemunhada era importante, e era preciso ser testemunhada pelo menos por 2 pessoas, 3 o ideal. Por isso vemos lá a transfiguração, Jesus aparecendo, transfigurando-se, e Moisés e Elias ali aparecendo, mediante 3 testemunhas, Tiago, João e Pedro. Então, essa questão do apostolado de Paulo, ela é muito debatida. Embora, particularmente, eu o vejo como apóstolo. Não no sentido estrito, mas no sentido lato. E esse encontro dele com Cristo, narrado lá no Atos dos Apóstolos, o que significa que houve um certo reconhecimento disso, senão não estaria narrado no Atos dos Apóstolos por Lucas. Então, de certa forma, houve uma concórdia em relação a isso. Desse encontro com Cristo, dada a personalidade de Paulo, aguerrida, nasce ali um divulgador do pensamento do Cristo. E, diferentemente dos demais apóstolos, Paulo leva essa mensagem
preferencialmente ou prioritariamente aos gentios, porque entendia ele que a mensagem do Cristo deveria ir além do meio judaico. No cristianismo nascente, ou melhor dizendo, no período imediato à crucificação de Jesus, o movimento dos apóstolos era visto um tanto à distância, mas era visto como se fosse uma seita dentro do judaísmo. Porque todos os apóstolos eram judeus e seguiam ao judaísmo. Tinham as práticas judaicas, inclusive com muito fervor, né? Aquela ideia da fé, de emuná, né? Do hebraico, emuná, aquela fé. E Paulo quebrava isso, porque ele dizia que aos judeus, ou que o judaísmo caberia aos judeus, não aos gentios. E que a mensagem de Jesus não podia ser uma variante do judaísmo, mas era uma outra mensagem. Por isso a grande discussão, e nós já vimos aqui quando estudamos a carta aos Romanos, a discussão sobre a circuncisão obrigatória aos gentios. Então ele dizia que deveriam ser circuncisos ou circuncidados os judeus, mas não os gentios. E que aos gentios não poderia ser imposta ou serem impostas as obras da lei, que aos judeus eram impostas. Então havia essa discussão. E com isso Paulo foi criando certas regras. E aí dizer que são regras paulinas não ficaria descontextualizado. Não ficaria, por assim chamar, errado. Porque são regras paulinas. Se nós observarmos as falas diretas do Cristo, não há regras como as que Paulo estabeleceu, regras de organização. Então Paulo, talvez pela sua característica de educação na sociedade, digamos, do Sinédrio, né, uma pessoa que estava sendo preparada para ser um doutor da lei, então muitas regras, e o judaísmo, Paulo era da vertente farisaica, o judaísmo muito cheio de regras. Talvez por isso Paulo tenha colocado regras, mas ele as via como necessárias, porque ele falava com povos gentílicos, com povos com costumes diversos. Embora ele tentasse respeitar os costumes, ele ponderava que alguns deles se chocariam com a ideia trazida por Jesus. Então Paulo cria uma interpretação. Eu diria que Paulo, com permissão de uma extensão interpretativa, Paulo foi um exegeta, trouxe uma exegese dele. E criou-se, então, esse conjunto de regras. Não vou dizer que estão erradas. Diria que Paulo entendeu como necessárias. E a sua presença é muito forte na estrutura pós-Cristo, pós-Jesus. Tanto que no Novo Testamento, mais de 30% dos livros são atribuídos a Paulo. Eu digo atribuídos porque há cartas cuja autoria paulina é discutida, é questionada. Muitos acham que não foi autoria paulina, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, discute-se a carta aos Efésios, e não é diferente também com outros escritores, como Pedro, por exemplo, que a segunda epístola de Pedro também é questionada, se seria ou não de autoria dele. Mas não é esse o ponto que nós estamos conversando, é o ponto para entender por que Paulo se preocupava tanto com regras. E aqui o que ele está trazendo no capítulo 8 e trouxe nos demais é um conjunto de regras. Então muitos, vendo isso,
quando eu digo muitos estudiosos, exegetas, criticam Paulo. E muitos que caminham para uma factualidade historiográfica dizem até que o cristianismo é paulino, não é cristão. Muitos dizem isso. Não vou entrar aqui nessa seara de discussão, nessa celeuma. Muitos dizem isso, que Paulo criou um cristianismo à sua moda e que esse cristianismo paulino não refletia diretamente ou na sua completude os ensinos do Cristo. Mas fato que, olhando o texto paulino, nós vemos um apego, aí no bom sentido da palavra, um apego muito forte a Cristo. Paulo coloca Jesus como figura não somente central, mas coloca Jesus como uma chave para entender a própria estrutura judaica. É como se Paulo dissesse que Moisés era a porta da lei e Jesus a chave para entender a própria lei. Então Paulo coloca assim a sua característica interpretativa. Quando ele então escreve as cartas, ele dá orientação, traz de certa forma doutrina dele ao interpretar o Evangelho, mas dizer que se distancia de Jesus, eu diria que não seria tão legítimo assim. Eu diria que os ensinos de Paulo não se distanciam. Podem, talvez, colocar os ensinos de Jesus num quadradinho, limitando pela interpretação que Paulo traz. Mas dizer que se distancia, eu creio que não. Sem nenhum demérito aos que pensam diferente e sem nenhuma crítica, não é isso. E depois dizer que, então, para a igreja de Roma era interessante calçar-se em Paulo para fins políticos, eu diria que faltaria fundamentação segura para afirmar. Para conjecturar, sim. Uma conjectura que o regramento paulino seria interessante para qualquer institucionalização. Embora Paulo não tenha institucionalizado no sentido estrito da palavra, os seus regramentos acabam por colocar certos conceitos limitantes, atitudes determinadas e ordenações hierárquicas. Mas ele não formalizou isso. Pode ter dado asa para que quando da institucionalização do cristianismo lá no século IV, dando asa, pode ter permitido que essa institucionalização fosse mais abrangente. De fato, nós temos que perceber que houve sim uma institucionalização, até que se chegou a uma oficialização. Eu digo institucionalização porque, com regras e mais regras sendo criadas, e depois os interesses surgindo, interesses outros, vai se institucionalizando, como vemos no Concílio de Nicéia, lá em 325, que foi, sim, uma institucionalização, não uma oficialização, mas uma institucionalização, já que se estabeleceu regra, já que se estabeleceu hierarquia, já que se estabeleceu limites interpretativos, já que se fundamentou uma doutrina,
Então há uma institucionalização, que é esse concílio de Nicéia de 325. Mas daí dizer que Paulo é que gerou isso? Não, talvez aproveitaram ideias das regras paulinas, não as regras em si, mas o regramento, e facilitou para a institucionalização, que depois, mais na segunda metade do século IV, houve a oficialização de uma mensagem, transformando-a em uma religião, que é já a figura de Teodósio, o imperador. E a partir daí, muitas regras e a exegese foi se formando, e sim, o pensamento paulino talvez tenha sido mais palatável. E talvez porque ele tenha sido quem mais formalizou o seu pensamento por meio das cartas, por meio das epístolas. Então, eu falo isso para que nós entendamos esses regramentos. Talvez para lidar com uma comunidade, e aqui vai uma conjectura, talvez para lidar com uma comunidade politeísta, mística, fossem necessárias regras. Foi necessária a criação de regras. Se isso foi certo ou errado, não sei dizer. Mas talvez tenha sido necessário, creio eu. Os outros apóstolos, num primeiro momento, principalmente a eclesia de Jerusalém, ela se limitava a trabalhar com os judeus. E aos judeus já existia, e para os judeus já existiam as regras, a própria estrutura da lei. Alguns dizem que o pensamento paulino acabou por tirar um pouco da naturalidade dos ensinos de Jesus. Até o termo cristão, alguns criticam, dizendo que é um termo gentílico. Porque quando vemos o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, nós temos o autor do Atos, em tese Lucas, dizendo, e pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos. Então, dizem alguns que não foram os próprios apóstolos que criaram esse termo. Sim, pelos dizeres de Lucas, não. Porque Lucas está dizendo, foram chamados, então eram outras pessoas que chamavam. Como eles foram chamados de nazarenos, de homens do caminho, de seguidores do carpinteiro, foram chamados cristãos. E essa terminologia, particularmente, acho aplicável. Porque a terminologia transcende uma limitação histórica. Jesus, histórico, nascimento até a morte, e Cristo, a mensagem, o Jesus mensageiro, o Jesus ungido, o esperado, o desejado. Por isso, recebe o título grego, Christos. Recebe o título. Então, chamar cristãos, eu acho que faz jus, sim, ao termo, à designação, porque é como se dissesse seguidor do Cristo, que não precisaria ter vivido com Jesus para ser seguidor dos seus ensinos. Então, o título cristão vai a uma dimensão mais profunda, perene, porque a figura histórica, Jesus, nasceu numa data
morreu numa data. A dimensão crística, ou seja, a sua mensagem, a sua condição de mensageiro, de ungido, que trouxe o verbo, esse Cristo, ele nasce todos os dias. Todos os dias que alguém toma conhecimento dos seus ensinos. Então imaginemos que para Paulo, Cristo nasceu numa data bem diferente de Pedro, para Pedro. Porque Pedro foi chamado por Jesus antes de que Paulo tivesse esse contato com Jesus, ressurreto. Então por isso eu não vejo por que ser ferino ao dizer Paulo deturpou o cristianismo. Eu não diria que deturpou. Eu diria que ele colocou regras, talvez necessárias para o momento, e que pessoas utilizando-se disso podem sim, aí sim, terem tergiversado um pouco a respeito do cristianismo. Ok? É isso. E aqui então, nesse capítulo 8, voltando, Paulo vai fazer uma análise da regra, ou das regras. Paulo, estou puxando aqui para ver se tem algum comentário, porque ficou parado aqui. Porque Paulo está lidando com aquela comunidade que vinha de religiões diversas. Aqui a comunidade de Corinto. Lembrando, comunidade grega, com a forte presença de judeus. Então ele vai dizer aqui que para aqueles que conheciam os ensinos do Cristo, essa prática de sacrificar alimentos aos ídolos não seria adequada. Mas que também não caberia a eles fazer críticas absurdas, mas apenas não praticar. E ele diz da desnecessariedade das práticas. E aqui, logo no início, ele chama atenção para uma ideia que é o conhecimento vazio, o conhecimento de cátedra, o conhecimento acadêmico, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. Por que ele faz essa crítica e podemos até contemporalizar? O saber que gera orgulho, prepotência, o saber que não tem aplicabilidade prática. Então Paulo dizia, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Interessante essa frase dele, que é já o versículo 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Muitas pessoas se vangloriam do quanto sabem, mas pouco fazem com o que sabem. Fazem tratados acadêmicos, mas não têm uma vivência. Quando Jesus lavava os pés dos discípulos, houve uma certa espécie ali observando e houve um questionamento sobre essa prática dele. E diziam os discípulos, em especial Pedro, que a eles caberia isso, porque eles sabiam que deveriam assim agir. E é uma fala de Jesus interessante. Ele diz, se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se as praticares. Saber e não fazer, melhor seria não saber. Mas se sabemos, por que não fazemos? Então eu vejo muitos vídeos com discussões homéricas a respeito de Jesus e todos os seguidores. E vejo críticas irônicas dos que comentam e dos que falam, dos que apresentam.
ironias e mais ironias. Vangloriam-se do conhecimento, citam as bases históricas. Mas por que não fazem as coisas? Disse o Cristo: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e não por muitos se digladiarem, mesmo que seja pela verbalização. Muitos discorrem um currículo para fundamentar o cabedal de conhecimento, mas mal saem dos seus gabinetes para ser útil aos outros. Como diz o Cristo, para aplacar a fome, aplacar a sede, aplacar o frio. Saem para ensinar, mas pouco para envolver amorosamente. Envergam títulos, formação. Eu vejo algumas pessoas que vão falar, que vão apresentar, que vão discorrer sobre o Evangelho, sobre assuntos, digamos, úteis, e 5 minutos, 10 minutos de leitura de currículo. Como se isso determinasse a qualidade da pessoa. Por isso, aqui vemos Paulo: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Não há ninguém no mundo que saiba tanto que não tenha mais nada a aprender. E não há também no mundo ninguém que não saiba nada a ponto de não ter o que ensinar. Mas isso é uma via de mão dupla. Isso é uma ida e vinda. É um diálogo, uma troca de experiências. Então Paulo faz essa observação, porque ele ia fazer uma crítica, mas respeitando e tentando mostrar que os que diziam então conhecer veriam a desnecessariedade daquelas práticas. Mas ele não as abomina, porque deixa os outros seguirem com as suas práticas. Muitas vezes a soberba advinda do conhecimento distancia, muitas vezes não, eu diria que todas as vezes, distancia a pessoa ou as pessoas. Lembro-me do capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. Pedro é chamado a ir à casa de Cornélio, o centurião. Pedro estava voltando de uma pregação, muito quente, calor, para em casa para dar uma descansada. E ele sobe ao telhado e contempla o céu. E ali, contemplando o céu, ele tem uma visão. Aparece uma toalha estendida, olhando para o céu, uma toalha estendida de 4 pontas. E sobre essa toalha foram sendo colocados os alimentos impuros, segundo a lei judaica. Aqueles que não se podia tocar, não se podia comer, segundo a lei judaica. E Pedro olha, vê aquela cena, e uma voz lhe chega, dizendo: pega e come. Pega e come. Foi colocados os animais.
Pega, mata, come. E Pedro responde para vós, mas são alimentos impuros. E aí a voz diz para Pedro, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Bate à porta. Eram enviados do centurião Cornélio, chamando Pedro para ir até a casa do centurião. Aquela visão que antecede tem a ver com esse chamado, porque o centurião era um gentio e os judeus se distanciavam dos gentios. Entendiam que eles não eram dignos. E aí ele lembra da voz, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. No dia seguinte ele vai à casa de Cornélio. E chegando à porta, o centurião diz que Pedro não podia entrar porque o judeu não entrava na casa de um gentio. E Pedro então conta sobre a sua visão. E faz a analogia, dizendo que ele também, Cornélio, os gentios, não eram impuros, porque todos eram filhos de Deus. Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Então, muitas vezes, o conhecimento desprovido de maturidade e prática fundamentadora gera uma soberba. Uma soberba. E Paulo está chamando a atenção para isso. Depois ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então Paulo vai trazer essa fixação, ou a fixação dessa ideia da unicidade divina, e vai mostrar que essa unicidade divina Jesus a viveu, a demonstrou, a ensinou, Jesus vivenciava. Por isso ele traz a autoridade de Jesus, não o autoritarismo da lei judaica. Ele traz a autoridade de Jesus. E vai citando isso. E aí ele vai dizer aqui no versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Sem a crítica ao símbolo, ao arquétipo. Mas ele dizia, a relação com Deus é direta. A relação com Deus não depende de práticas exteriores para visibilidade, mas da prática no exercício do ensino. E no exercício do ensino não se tem o sacrifício dos alimentos. Certo que as pessoas assim fazem no agradecimento, é uma forma assim, arquetípica. Mas para aquele que entendeu e aprendeu os ensinos de Jesus, percebe que a prática maior é o sentimento. E que esse sentimento precisa estar presente nas práticas. Por isso ele trazer aqui, Paulo e Jesus sempre trouxe, a ideia da amorosidade, da afetuosidade. E aquele que tem amor pelo seu semelhante, ou ao seu semelhante, ele não discrimina. Ele não cria hierarquia. Serve diretamente. Então é isso que Paulo aqui vem trazendo. Dizendo, porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja,
Ele está dizendo que é desnecessária a prática, que eles pratiquem, mas que os que entendem que não é necessária a prática, deixem de praticar. Porque podem, para os que não têm esse entendimento consolidado, ser um indicativo de convite para que a prática seja continuada. Então é isso. É como se ele dissesse, olha, deixe os gentios assim fazerem, mas vocês que já tomaram ciência, consciência do ensino do Cristo, não precisam fazer. Assim também ele falou a respeito das práticas judaicas. Quando nós estudamos aqui a carta aos Romanos, Paulo falou isso também. Ele criticou as obras. Mas que obras? As obras de caridade? Não. Paulo criticou as obras da lei. Paulo nunca diz que... Quando ele dizia, melhor dizendo, que não eram as obras que justificavam, ele se referia às obras da lei. Por isso ele dizia que aos gentios não podia ser exigidas as obras. Porque eles não eram judeus, então não estavam sob a lei judaica e por isso não precisavam praticar as obras. Então por isso que Paulo enaltecia a fé. Porque ele estava conversando com um grupo que não era seguidor das obras, porque não eram judeus. Então ele dizia, olha, se assim fizermos, separar os gentios e judaizá-los, nós estaremos desrespeitando a ideia do Cristo que veio para que todos tivessem vida. Até vejo algumas críticas dizendo isso, que Paulo colocou a fé como elemento principal. Ele colocou a fé como elemento de legitimação de um raciocínio de justificação. Porque ele utiliza muito bem a ideia da fé em Abraão. Porque Abraão viveu antes de Moisés e a lei veio com Moisés. Então, antes de Moisés, Abraão já havia sido justificado perante Deus. E se ele foi justificado perante Deus antes da lei, não quer dizer que é a lei que justificaria. E por quê? Porque Abraão viveu antes dela, então ele não praticou nenhum ato da lei. Ah, mas ele fazia circuncisão, a circuncisão começou com ele, não com a lei. É uma outra história. Mas Paulo então está dizendo para o povo que as obras da lei não justificavam e Abraão foi justificado, então ele dizia o que existia em Abraão. Não era a lei. Então ele dizia, Abraão se justificou pela fé em Deus, pela obediência. Então Abraão foi justificado pela fé, sem precisar das obras. Então ele dizia que não são as obras, não eram as obras da lei que justificavam a pessoa perante Deus, mas a fé. E aí Paulo, como veio trazendo a fundamentação em Cristo, ele diz a fé em Cristo Jesus. Mas ele não estava dizendo contra Jesus. E ele dizia aos judeus que pratiquem as obras. Então que os judeus pratiquem as obras da lei, mas entendam que não são elas. Porque não adiantava praticar as obras da lei, por exemplo, orar no templo era obra da lei. Era uma necessidade da lei. Se purificar era uma necessidade da lei. Então ele dizia, de nada adiantaria isso se não tivesse a fé em Cristo. E por que ele fala a fé em Cristo? Porque ele vai trabalhar a figura do Cristo como sendo a demonstração viva da presença divina. Não no sentido a mesma pessoa, a presença física, mas a presença dos ensinos divinos. Então ele vai mais uma vez demonstrar que Jesus era uma chave para interpretar a própria lei. Então é muito sereno isso. Aqui a Kátia Rampasso diz, não é o que entra pela boca que lhe torna a vida impura, mas sim, essa figura de Pedro, né? essa visão de Pedro, lá do capítulo 10 de Atos, demonstra isso, Kátia, perfeitamente, que demonstra essa fala de Jesus. A Lâmia, temos uma live agendada, né, Lâmia?
orgulho e egoísmo versus humildade e caridade. Doutor da lei versus samaritano. Nós, acredito eu, diz ela, ainda nos encaixamos em todos os papéis, personagens da parábola. Todos nós temos uma soberbazinha a tiracolo lá mesmo, todos nós. Aquela ideia assim do que você sabe com quem está falando ainda fica no nosso interior, né? Aqui a Kátia diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e sacrifício não, ou não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ela cita aqui Mateus, no capítulo 9, versículo 13, e é justamente isso. Misericórdia quero, sacrifício não. Que não é uma fala de Jesus, ele traz isso da estrutura velho testamentária, que é muito importante ele ter trazido isso. Como ele trouxe diversas outras estruturas, por exemplo, vós sois deuses. Essa não é uma frase de Jesus, esse é um salmo, né? É um salmo 82, salvo engano, versículo 6. E Jesus faz trazer o salmo, né? Então é interessante, como na cruz, quando ele recita o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? É a melhor tradução, e não abandonaste. Essa frase não é dele, essa frase está no Salmo 22. E sabe quando esse salmo era recitado? Quando havia um justo sofredor. É o chamado Salmo do Messias. Então era um salmo recitado naqueles momentos em que alguém se sacrificava para salvar pessoas. Então ele era chamado de justo sofredor. E o salmo, como cantado, ele então mostrava o justo sofredor. E esse salmo, ele é um salmo belíssimo. Ele começa dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Mas ele segue depositando a confiança em Deus. Até podemos ler esse salmo, veja, está aqui. É muito interessante porque as pessoas confundem muito essa fala de Jesus como se fosse um desespero, e não era. Só recitava esse salmo quem tinha consciência da sua própria inocência, né? E tanto que a exegese chama de sofrimento e vitória do Messias. Veja como é que esse salmo, Salmo 22, né, tem uma dedicatória. O salmo, ele diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã. É um salmo de Davi que recitou isso. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia, também de noite. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja que interessante. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e permeiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de brasa me rodeiam. Contra mim abrem a boca, faz como faz o leão que despedaça a rocha. Derramei-me com água, como água, e todos os meus ossos te reconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença do que os temem. E assim segue o salmo, são 31 versículos. Esse é o Salmo 22. Esse é o salmo do justo sofredor, que não era nenhum desespero na cruz, era para que as pessoas percebessem que ele, Jesus, se via
como justo sofredor. E tinha então que cantar esse salmo, mas não tinha forças para tanto, falou só a introdução dele. Eli, Eli, lama sabachthani. Então veja que coisa legal, né? Como Jesus trazia toda essa estrutura. Então Paulo estava fazendo isso, né? Chamando a atenção. Mas para os que já entendiam que não eram necessários os sacrifícios. Então aqui está muito clara na carta dele, né? Chamando essa atenção. Esse é o capítulo 8º que nós conversamos hoje. No próximo domingo, vamos para o capítulo 9, que fala da liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Depois, se der tempo, vamos para o 10 também. E assim vamos seguindo até terminar a carta aos Coríntios. E depois vamos para outro estudo, né? É isso, né, para o nosso dia de hoje. Um capítulo tranquilo, uma orientação paulina, e que me permite conversar um pouco mais do que só o capítulo, conversar um pouco mais sobre essa figura de Paulo, Saulo Paulo de Tarso. Desejo a todos um feliz domingo. Hoje ainda tem uma live às 19 horas. Fica aqui o convite para quem quiser acompanhar no Instagram, no YouTube da União Espírita Mineira. Fica aqui o convite, né? Aqui o Elton diz: não queria atrapalhar o estudo está começando às 10 horas. Sim, Elton. O que acontece é que nem todo domingo eu consigo fazer o estudo, Elton, porque eu tenho agendamentos de palestras fora da minha cidade e em finais de semana. Então é muito comum que no domingo pela manhã eu esteja retornando de viagem. Então esses últimos finais de semana, e vários finais de semana, eu não pude fazer o estudo, porque eu estava em viagem, né? Então, por isso que aos domingos pela manhã, o estudo é aos domingos pela manhã, às 10 horas, mas há domingos que não temos, ok? Esse estudo ficará no meu canal do YouTube. É só dar um pulinho lá. Quem não se inscreveu, então, no meu canal lá do YouTube, Simão Pedro de Lima, se inscrevam, porque aí lá ficam todos os vídeos, né, que nós, vídeos de estudos que nós fazemos. Fica o convite para quem quiser seguir lá, né? Mais nenhum comentário? Sim, a Lâmina nos lembrando aqui, ó, dia 28 de fevereiro, teremos eu e ela, uma live pelo Instagram. O Instagram da Lâmina e o Instagram meu, que eles se conectam para fazer a live, né? Então fica aqui, né, o convite para quem quiser acompanhar-nos, né? Lâmina Ora, que está aqui, eu e ela teremos um bate-papo, um diálogo, uma prosa, né, no Instagram, à noite, né, 19 horas, salvo engano, né, Lâmina? No Instagram da Lâmina, né? Está aqui bem colocado, né? E o Instagram, e o meu Instagram também. Então, pelos dois Instagrams, pelas duas páginas, dá para seguir essa live, se Deus quiser, como diz ela aqui, né? Mais algum comentário? Desejando um bom domingo para todo mundo, legal. É isso, né? Aqui a Lâmina está reforçando. Dia 28, desculpa, é pela manhã, é sábado, é isso, desculpe, não, é que eu estou tão acostumado a fazer à noite. Ela está dizendo aqui, dia 28/2, às 10 horas, é um sábado pela manhã, nós vamos conversar com o tema Paz Além das Palavras, que é o título do último livro que eu escrevi, que foi lançado no meados do ano passado. Então vamos conversar sobre isso, dia 28/2, às 10 horas da manhã, né? Muito bom, obrigado, Lâmina.
É isso, vamos encerrando aqui o nosso estudo, desejando uma excelente semana para vocês, uma semana de alegria, em clima de alegria, de paz e boas realizações. Pela paciência de vocês em acompanharem aqui o nosso bate-papo, nosso estudo, eu agradeço e sempre agradeço com a minha mineirice. Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, pelo carinho, e se Deus quiser, mineiramente falando, até domingo que vem, às 10 horas.